Olá, boa tarde, domingo maravilhoso, dia 21 de junho de 2020. Estamos aqui mais uma vez em nome do Lar Espírita Alvorada Nova, o nosso Leão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui estamos saudando Verônica, Fátima Santos, Raída, Alda, Dionísio, grandes amigos que nunca nos faltam, que sempre estão ali juntinhos, e muitas pessoas que também estão no YouTube, que estão no Facebook, Tânia Barca, Silveira, Aldari, Val Souza, Kelly Burlan, Ana Paula, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Aqui estamos para mais uma palestra no domingo à tarde. Teríamos um exórdio, mas houve um problema técnico e a filmagem de quem estava encarregada do exórdio não deu para chegar a tempo, mas não tem problema. Nós estamos aqui, afinal de contas, para falar sobre só para ser feliz. Não é bacana isso? É o que a gente vai tentar fazer hoje, pelo menos dividir aqui com vocês as possibilidades inúmeras que nós temos de sermos felizes. É impressionante. Muitas vezes a gente não chega bem a ser muito feliz, quiçá porque não pensamos nisso de uma forma talvez melhor direcionada. Porque eu sei que você quer ser feliz, você quer ser feliz também, eu quero. Se bem que eu dizer eu quero é meio redundante, porque eu sempre me sinto muito feliz. Mas a gente sempre quer mais, nessas coisas boas, quem não quer mais? Já pensou a felicidade de ter vocês aqui agora, conosco, neste momento? Isso é uma felicidade imensa, imensa, a bênção das grandes. Então, vamos aproveitar isto que é bom, que é feliz, para tornar tudo isto ainda melhor e ainda mais feliz. Sendo assim, que tal a gente começar fazendo uma prece, né? Se Catarina estivesse aqui, não apenas lá no Instagram, ia dizer: Catarina, é tua hora de fazer a prece. Ou então o Enio, meu grande psicólogo lá de Goiânia, amigo grande que já esteve no nosso evento Café Cultural, já pensou chamar essas pessoas todas para virem aqui fazer uma palestra, pelo menos um exórdio, um comentário? Jamila, Ana Diegues, Jerônimo Martins, né, que entrou aí com outras pessoas, Luzilago também se sente feliz por estar aqui, Andréa Rosa, Catiúcia, quer vir fazer a prece, Catiúcia? Se quiser, estamos aqui. Eu estou ouvindo que você está dizendo que gostaria, mas que não pode porque está distante. Então, sendo assim, eu vou tomar a vez de todos vocês e vou fazer aqui, somente para que nós entremos nessa melhor sintonia de uma boa prece, de uma boa relação com o mundo espiritual, de mais alguma coisa boa para sermos felizes, não é isso? Deus Pai amado, Deus generosidade infinita, bondade absoluta, sabedoria suprema. É a Ti, ó Pai, que nós dirigimos as nossas vibrações, a nossa gratidão, o nosso louvor. Estamos vivos, que coisa maravilhosa, quanta bênção. Senhor, muito obrigado inclusive pelos percalços que toda a vida nos ensinam um pouco mais. Obrigado pelos amigos que nos ajudam, que nos apoiam, por aqueles que não gostam da gente, mas que assim mesmo nos fazem refletir sobre os nossos defeitos, os nossos limites. Muito obrigado, Senhor, por todos os que conhecemos, mas agradecemos também muito pelos que desconhecemos, porque eles também são vida, eles também contribuem para as nossas vidas. E agradecemos por Jesus nos ter deixado o Evangelho, e agradecemos pelos amigos espirituais que aqui estão, certamente, seguramente estão com todos nós, nos envolvendo para que nos mantenhamos atentos, afinal de contas, falar do bem, falar da coisa boa, é tudo de bom para nós, para as nossas vidas, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Graças a Deus, mais um domingo abençoado, que assim seja. E então, todo mundo bem? Eu creio que sim. Olhando aqui bem rapidamente, várias pessoas deram tchauzinho, deram acenos, várias pessoas certamente estão dizendo: estou nessa onda da felicidade. E eu também estou nessa onda da felicidade. Vocês sabem que eu sou fã de Allan Kardec de uma forma assim desmesurada.
Porque Allan Kardec foi um indivíduo de uma inteligência, onde ele praticamente não deixou quase nada para a gente estar duvidando ou questionando ou dizendo isso aqui não ficou legal. Como, por exemplo, no Evangelho, no capítulo 5, os bem-aventurados, os aflitos, Allan Kardec achou de ir buscar um versículo me esqueci o nome, meu Deus do céu, dos Eclesiastes. E esse versículo tem sido repetido, e repetido de uma forma que a gente vai rever agora. O que diz lá no Eclesiastes? A felicidade não é deste mundo. Aí Allan Kardec, que fez no item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, discorreu sobre isso, sobre a felicidade não é deste mundo. Mas eu vou fazer uma combinação aqui com vocês. Eu não vou projetar o texto de Allan Kardec. Sabe por quê? Porque vocês fazem, assim como eu, Evangelho no Lar. Então vocês vão ter a oportunidade de abrir o Evangelho e ler lá. Capítulo 5, item 19, a felicidade não é deste mundo. Aí vocês leem a opinião de Kardec. Vocês vão ver que coisa primorosa. Mas eu quero falar de um outro ponto de vista dessa história do a felicidade não é deste mundo. Sabe qual é o ponto de vista? Várias pessoas, incluindo alguns palestrantes espíritas, usam isto para nos desestimular a felicidade. Vocês acreditam nisso? Tem gente que diz assim, como é que a gente vai ser feliz se até no Evangelho de Allan Kardec diz que a felicidade não é deste mundo? Mas só que Allan Kardec diz, isto vem lá do Eclesiastes. E isto tem um certo sentido. E de fato tem. A gente não consegue ter uma felicidade absoluta nesta Terra. Por quê? Porque a Terra, dentro da lei de progressão espírita, está como planetas de provas e expiações. Portanto, aqui não pode reinar felicidade absoluta. Senão, aqui já seria mundos perfeitos. Todavia, tomar esta frase no sentido de que não seremos felizes é a pior coisa que a gente pode fazer. E eu vou dizer que Allan Kardec já deixou isso ressaltado muito antes do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que eu admiro esse cara. Desculpa até a falta de respeito. Este senhor maravilhoso, o senhor Allan Kardec. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 920. Olha como Allan Kardec formulou a pergunta. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Veja que já era uma preocupação dele. Lá no Evangelho, que é o terceiro livro que ele escreve, terceiro livro dentre os 5 ditos principais, ele retorna ao assunto, mas ele já tinha visto com os espíritos a opinião lá no primeiro livro, o Livro dos Espíritos. E a resposta dos espíritos para essa questão, se o homem pode gozar a felicidade completa aqui na Terra, é uma resposta perfeita. Não. Ou seja, o homem não pode gozar uma felicidade completa aqui na Terra. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então, não pode por conta disso. Aqui a gente já está nessa escola de reajustes de valores. Mas vem o complemento que é fantástico. Olha só. Dele, porém, depende, dele quem? Do homem, né? Do ser humano. Depende a suavização de seus males, ou seja, depende de nós suavizarmos os nossos males, e completa. E o ser tão feliz quanto possível na Terra. Perceberam isto? Cabe a nós sermos tão mais felizes quanto possamos. O que destrói por terra de vez aquele negócio de vou usar o argumento de que já que ninguém vai ser feliz, ninguém vai ter uma felicidade absoluta, então é porque nós vamos ser infelizes, então a gente não tem que estar procurando felicidade, a gente tem que se conformar com a dor, com o peso, com a coisa desagradável. Não, não é nada disso. Cabe ao homem buscar o melhor na sua própria vida. Não é fantástico isso? Talvez, eu não sei, eu não posso ler a mente de todo mundo, mas
Talvez alguém que esteja aqui, sei lá, a Neidoca, lá de Trancoso, né? A Maria Elizabeth, sei lá se algum de vocês não já ficou indignado assim com esse negócio. Quer dizer que a felicidade não vai ser daqui? Ah, mas eu me sinto feliz. Como é que os espíritos disseram que não? Na realidade não foi isso que eles disseram. Então o texto do Evangelho, vou lembrar, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 19, vocês vão lá e ler o que Allan Kardec considerou. E aqui nós tomamos o que os espíritos responderam a Allan Kardec. Para quem chegou agora, eu vou reler a pergunta, 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Resposta, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Do ser humano, do homem, porém, depende a suavização de seus males, portanto, depende dele suavizar os seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Perfeito? Então, a felicidade nos é permitida. Nós devemos buscá-la. Nós precisamos vivê-la. Nós precisamos muito tentar fazer o melhor possível de tudo isto que nós temos para fazer aqui neste nosso planeta. Então, vamos ver essa questão. Eu coloquei aqui alguns pontinhos para a gente pensar juntos. Pode ser? Vamos ver. Não vai ter nenhum texto longo aqui. Dessa vez eu vou eliminar da gente ficar lendo muito texto. Vamos só refletir juntos. Pode ser? Eu acredito que você vai gostar. Principalmente os meus amiguinhos lá de Fortaleza que não leem, que não conseguem ver. Então vocês fiquem tranquilos que vão ser somente títulos, nada de textos, tá bom? Então, dentro dos títulos, vamos para o primeiro. Felicidade e sabedoria. Primeira colocação. Será que o certo é isso mesmo? Felicidade e sabedoria? Ou talvez não ficasse até melhor felicidade e sabedoria? O que vocês acham? Nossa, era tão bom que vocês pudessem falar aqui e eu ouvir, né? Porque eu acho que a felicidade é uma sabedoria. Vocês vejam pela resposta dos espíritos. Cabe ao ser humano buscar a vida mais feliz possível na Terra. E quem é que faz as coisas para conquistar? É quem tem sabedoria. Quem não tem sabedoria não conquista nada. Fica meio que acomodado. E veja que coisa fantástica. Sabedoria. Ninguém falou em conhecimento, alfabetização, ciência, não, sabedoria. O que é sabedoria? É o saber com o sentido crescido da emoção, da boa emoção. Então, vamos começar exatamente por aí. A felicidade, ela está muito ligada à sabedoria. Se isto é verdade, se você concorda com este princípio, que tal então a gente pensar no seguinte: se a felicidade tem a ver com a sabedoria, que tal eu cuidar melhor da minha mente? Legal? Porque se eu cuidar da minha mente, é na mente que se estabelece a sabedoria. Então, na hora que eu melhorar a minha mente, eu cuidar da minha mente, e como é que eu cuido da minha mente? Alimentando. Isso. Qual é o alimento? Alface, cenoura, carne? Não. O alimento da mente são as emoções, são as razões, são os saberes, são as buscas, as reflexões. Então, como é que eu alimento a minha mente? Eu não vou ver essa palestra de hoje, que essa palestra de hoje eu vou só ficar cansado de pensar. Opa, você não quer dar alimento para a sua mente, cuidado. Tudo que a gente foge muito porque não quer pensar é sinal de que a mente está deixando de ser alimentada. Não sei se vocês perceberam uma coisa. Tem alguns passatempos, palavras cruzadas, sudokus e outros, que são altamente recomendados para pessoas que, chegando a uma certa idade, começaram a praticar seguidamente. Para quê? Para evitar Alzheimer. Olha que coisa! Então quer dizer que se eu fizer algum tipo de quebra-cabeça, exatamente, você está alimentando a sua mente. Leituras agradáveis, leituras reflexíveis, tudo isso alimenta a mente. Mas para a mente estar boa, existe um outro ditado antigo que é muito conhecido: mente sã e corpo são.
que muita gente diz o contrário, corpo são, mente sã. Não importa. O que importa é, para você ser feliz, você tem que ter uma mente boa. Para você ter uma mente boa, você tem que ter um corpo bom. Um corpo bom não quer dizer que você não vendo, você não tem um corpo bom. Sim, você tem um corpo bom. Você não tendo uma perna, você tem um corpo bom. Quando é que a gente não tem um corpo bom? Quando a gente usa de todos os não direitos para maltratá-lo. Seja com sentimentos ou seja com coisas físicas. Aí você já não tem um corpo bom. Por quê? Porque a sua mente já não está bem. Percebe isso? Essa ligação é muito fantástica. Então a gente precisa tanto cuidar da mente, como também cuidar do físico. Jesus já dizia que se o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Eu digo diferente. Se a gente estiver pronto, o mestre nos aparece. Já pensou nisso também? Quando você está muito bem, você já deve ter passado por isso algumas vezes na vida. De repente você acorda, aí diz, nossa, aqui hoje o dia está tão diferente, hoje está tão legal, eu estou me sentindo tão bem. E aí você sai nessa alegria, nesse ânimo, o que que acontece? Tudo dá certo. Até uma pessoa que diz uma coisa grosseira para você, você faz assim, meu Deus, eu não deveria ser grosseiro, porque olha que exemplo grande essa pessoa está me dando do que eu não devo fazer. Ou seja, a gente de repente reverte. Por quê? Porque o mestre interiorizou. Está percebendo como é que a felicidade vai sendo construída? A cada coisinha, a cada pequeno detalhe, a gente vai ali. Porque sabe o que acontece? Como foi que eu comecei colocando? Está lá a frase, felicidade e sabedoria. E eu lhe perguntei, não ficaria melhor felicidade é sabedoria? Eu vou lhe dar uma colocação aqui que você vai até rir, porque até eu ri com ela. Para ser infeliz, qualquer brucutu é. Já pensou? Para você ser infeliz, você precisa do quê? Nada. Só ser infeliz. Para você ser feliz, você precisa ter mente e corpo. Ou seja, você precisa ser um ser integral. Porque só dessa maneira a gente se move, se locomove, cresce e tira coisa boa. Se a gente não faz isso, quão sem graça vai ficar a nossa vida? Quão sem graça vão ficar as coisas? Ah, mas é porque a vida deveria mudar. Você acha? Você concorda que a vida deveria ser diferente? Concorda? Você concorda? E o que é que a gente faz para que a vida seja diferente? Reclamar? Mas reclamar não vai mudar. A não ser quando você, num serviço comercial, não é bem servido, você apresenta uma reclamação para que alguém corrija, já que você não tem gerência naquele negócio. Mas em tudo o que a vida depende de gerência tua, a mudança tem que ser em você. Porque se a mudança é em ti, a vida muda. Do contrário, nada muda. Não é verdade? Outra coisa que às vezes dificulta um pouco a nossa felicidade, sabe o que é? Talvez você já tenha pensado nisso. Você vai para um restaurante, um self-service muito bom. Para quem conhece aqui em Natal, desculpa, vou fazer aqui um comercial gratuito. Quem vai ali no Mangai. A maior reclamação que eu vejo as pessoas fazendo é o quê? Meu Deus, aqui tem tanta coisa diferente, tanta diferente, que eu não sei o que é que eu quero. É sério. Às vezes, quão difícil é a nossa vida feliz, por quê? Porque nós temos tantos caminhos, tantos, que a gente não sabe para onde vai. Aí vai para qualquer lugar. E ir para qualquer lugar nem sempre é o ideal para quem quer ser feliz. Para quem quer ser feliz, tem que escolher para onde vai. Da mesma maneira, se você quer usufruir bem de alguma coisa que tem naquele restaurante, você tem que saber o que é que você quer. Eu tenho um amigo que ele vai para lá comer cuscuz com leite de coco. Eu disse para ele um dia, mas você é doido. Porque cuscuz com leite de coco, todo mundo faz, em todo canto tem. Ele disse, tem não, Jacob. Tem cuscuz com leite de coco em todo canto, mas igual de lá, não tem. E olha a expressão dele, eu só me sinto feliz quando eu como cuscuz com leite de coco de lá. Percebe como às vezes a gente ter um foco, uma direção, um objetivo, e a gente ficar sem se desviar muito para tudo que está na lateral, parece que isso facilita a gente ser mais feliz.
E não é só a felicidade da saciedade, do corpo, é a felicidade interna, interior. Quantas vezes a gente deixou de fazer uma coisa para agradar os outros e nem conseguimos agradar? Porque quando vamos fazer isso, não vamos com total felicidade e nem ficamos agradados porque queríamos fazer outra coisa. Então tem momentos que é bom a gente pensar, sabe por quê? Porque um dos itens da infelicidade, sabe qual é? Eu sei que vai ser duro. Vocês estão preparados? Eu posso dizer, às vezes eu fico até pensando se eu digo certas coisas, mas eu vou dizer assim mesmo. Um dos quesitos da infelicidade é você querer ser bonzinho a vida toda. Porque ninguém consegue ser bonzinho a vida toda. Sabe por quê? Porque chega um momento que você extravasa, e na hora que você extravasa, aí você destrói toda a bondade que você construiu. Então é melhor, às vezes, a gente aprender a dizer não. Dessa vez não. Me desculpe, eu concordo que você tem toda razão em dizer isso, mas eu me permito pensar diferente. Ou seja, a gente não precisa ser bonzinho e dizer sim, 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 e sim, 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 e por dentro vai inchando. Percebe? Tem muita gente, por incrível que pareça, talvez não muita, mas tem algumas pessoas que não conseguem ser muito felizes exatamente porque querem ser boazinhas o tempo inteiro. E não combina com a própria vida. A gente precisa também ter um pouco de necessidade de ser quem ser, ou seja, arrancar um pouco as máscaras. A gente é muito mascarado, não é? Lógico que ninguém gosta. Se alguém disser que você é mascarado, você não vai gostar. Então que ninguém nos diga isso. Mas a gente pensa, meu Deus, olha, eu me lembro, olha, quem diria que aquilo era eu? Quem diria que eu faria aquilo? Ou seja, são máscaras. E tem horas que algumas máscaras são convenientes, mas tem horas e momentos que é melhor a gente deixar a máscara um pouco de lado. E outra coisa que bate muito com essa história do ser bonzinho. Eu tomara que você esteja me entendendo, sabe? Porque se você pegar uma frase dessa solta, pode ser que você fique meio chateado com o que eu estou dizendo. Porque ser bonzinho é tão bom, como é que já está dizendo que a pessoa querer ser sempre boazinha termina até não sendo feliz? E essa outra coisa também, nem sempre estar certo é humano. Como assim? Todos nós aprendemos errando. Quando a gente começou a falar, as primeiras palavras não faziam sentido, a não ser para a ânsia dos pais em ouvi-las. Os primeiros passos que a gente quis dar, a gente caiu. As primeiras experiências que a gente teve nas escolas, salvo raríssimas exceções, a gente errou, a gente chegou em casa e os pais perguntaram, como é que foi a prova? Excelente, vou tirar um 10. Aí quando chega a prova tem um 6,5. Aí diz, mas como é que era um 10 foi 6,5? Sabe aquelas coisinhas de nada que às vezes os professores põem com uma certa malícia para que a gente escorregue e caia? Pois é, então o erro faz parte. Então todas as vezes que você quiser estar certo 100%, vale para mim e para você, você corre o risco de uma certa infelicidade. Porque não é muito fácil a gente estar certo em tudo. O pior não é nem isto. O pior é a gente achar que está sempre certo. Porque aí a gente não consegue ver aonde é que a gente está falhando. Na verdade, se você vive dentro de uma gaiola, e isso é uma gaiola, isso é uma prisão, você vai precisar abrir essa gaiola, porque você foi feito para voar. Percebe? A felicidade vem exatamente desse exercício. Para a gente entender melhor a felicidade, a gente poderia pensar um pouco no que não é felicidade. Por exemplo, um estilo de vida é motivo de felicidade ou infelicidade? Quantas vezes é infelicidade? Porque você pode estar num bom estilo de vida, mas que você não gostaria de estar ali. Você pode ter o que todo mundo inveja e você não está satisfeito. O estilo de vida que você vive, às vezes, não lhe deixa muito bem. Mas o que você quer e não consegue é muito pior. Por quê?
porque você nem está lá, nem consegue chegar, então lhe causa frustrações. Então, estilo de vida, muitas vezes, é um distanciamento da nossa busca de felicidade. Outra coisa, olhar de forma atravessada para as coisas ou para as pessoas. A pessoa vai passando uma pessoa e diz, é muito estranho. Não. Você daqui a pouco você se isola do mundo e não percebe por quê e acha que foram os outros que se isolaram. É o nosso olhar estranho. A gente começa a olhar, achar tudo estranho. Por exemplo, aqui atrás de mim tem 2 quadros. Um tem escrito Love. Outro tem uma moça que tem ali escrito ali em inglês, Esperança. Tem um coração, tem ali um bonequinho que o pessoal de Taubaté fez para mim, como sendo um bibelô, eu tocando violão. Tem umas plantas. Aí alguém pode olhar e dizer assim, mas o enquadramento, veja que a moldura de cima do Love está ligeiramente inclinada para dentro. Ou seja, você não vai ter olhos para ver Love, para ver aquele quadro, para ver o coração, para ver nada. A gente simplesmente sai da temperatura ideal da análise. Então vamos ver aqui, eu tinha até esquecido de fazer aqui uma transição, tirar a felicidade da sabedoria, porque agora a gente está vendo as questões que tocam mais a infelicidade. Então, a forma como a gente olha diz muito do que a gente é. Tem muita gente que diz assim, mas é porque eu sou muito minucioso. Ah, sim? Então por que você faz tanta grosseria? Opa! Se eu não sou grosseiro, eu sou sincero. Não, você não é sincero, você é ofensivo, você ofende. Então a gente precisa se enquadrar para olhar melhor o mundo e as coisas, aproveitando o momento, aproveitando agora. Muito bem, eu já fui. Que pena que você foi assim. Mas e a partir de agora? Qual é a tua proposta? Não, mas já que eu sempre fui assim, quem sempre foi assim e continua são árvores, porque são plantadas e não têm condições de estar se movendo. Então você não é uma árvore, você é um ser humano. Então você pode até ter sido, mas mude. Não fique lamentando pelo que aconteceu, pelo que você fez, pelo que você não fez. Lamente assim, nossa, se eu tivesse estudado, eu estaria numa outra situação. O que é que eu posso estudar agora para recuperar? A gente vivendo novamente essa pandemia, o que é que aconteceu? Muita gente teve que se reinventar. Se você assiste, por exemplo, hoje de manhã eu estava por acaso ali e na televisão estava passando pequenas empresas, grandes negócios. Apareceu 2 pessoas que estavam desesperadas, os seus negócios pararam a 100% negativo. E agora, como é que fica? Se eu demito os funcionários, eu estou cumprindo um estabelecimento profissional e legal, mas social e humanamente totalmente infeliz. Não é justo que nem eu, para eu me livrar e não ficar passando fome, eu vou ter que tirar de perto de mim as pessoas que poderiam me levar a passar fome. E o que é que eles pensaram? O contrário. Bom, já que isso está aqui, como é que eu faço para que todos nós sobrevivamos agora com dignidade? É o que eles estão fazendo, é o que nós estamos fazendo, é o que todo mundo sensato está fazendo. Ou seja, em vez de se entregar à infelicidade, buscando saídas, uma saída para viver. E viver como? Aproveitando a vida e não desperdiçando. É outro motivo de infelicidade. A gente desperdiça demais. A maioria dos nossos arrependimentos são em cima de desperdícios. E a maioria dos desperdícios é em cima do tempo. Então, se a gente já sabe disso tudo, antes eu não sabia, tudo bem, mas agora a gente já sabe. E se a gente já sabe, tem a opção infelicidade ou felicidade. Qual é o viés que a gente vai tomar? Para não perder isso, aproveitemos o tempo e saia um pouco das ilusões, não é dos sonhos. Muita gente confunde sonho com pesadelo, porque tem pesadelos agradáveis. Como assim? Você está num lugar, no sonho agradável, tudo é bom, tudo é lindo, de repente acontece algo estranho, ou seja, porque não era aquilo, tudo era uma isca para você chegar no fundo do poço. Muita gente tem feito essa confusão.
acha que estão indo atrás do sonho, que na realidade estão alimentando ilusões. Ilusões que vão se complicar lá na frente. Uma outra coisa que produz muita infelicidade, o não amor. Às vezes você se decepcionou, ficou amargurado, seja por que motivo for. Agora eu não amo mais ninguém. Como é que é? Não, porque todo homem é igual. Não, porque toda mulher... Não existe isso, criatura. O mundo é um mundo sempre novo para todo mundo. Repito, o mundo é um mundo sempre novo para todo mundo. Portanto, não tem essa de que eu sofri uma dor terrível, a minha dor é a maior dor do mundo. Não. Não é, definitivamente não é. É doloroso, é amargurado, é tudo, mas não é motivo para você deixar de amar. Porque o amor é a única condição na vida que pode lhe dar condições de vida. O amor é a única condição na vida para te dar condições de vida. Anote isso porque é muito importante. O amor é muito grandioso. E dentro desses motivos ainda de infelicidade, veja mais este. A gente quer impressionar os outros. Não, porque eu vou agradar, porque eu vou fazer, porque eu vou... As pessoas vão ter que ver que eu sou, que eu fiz, que eu quero, que eu mereço, né? Isso não está legal. Não é legal. Mesmo se você quiser pensar em termos econômicos, de marketing, seja como for, você tenha que se surpreender consigo mesmo. Opa, como assim? Exato. A gente tem que se surpreender com a gente mesmo. Como? Fazendo aquelas coisas maravilhosamente boas que a gente nem pensava que sabia fazer. Então a gente se surpreende, meu Deus, eu fui capaz disso, eu fui capaz de pensar isto, de agir assim, de reagir desse outro jeito. Essa é que é a grande surpresa que inverte o vetor infelicidade para o outro vetor maravilhoso da vida, que é o vetor da felicidade. Agora vamos para um outro item, que está bem próximo do anterior. O anterior é a infelicidade é. Muito bem. Agora nós estamos com infelicidade é um vício. Como? Quer dizer que tem gente viciada em ser infeliz? Tem. Espero que nenhum de nós que estamos aqui sejamos desse time. Mas tem gente que é viciada em ser infeliz. Sabe aquela pessoa que quando você diz, e aí, tudo bem? Mais ou menos. Mais ou menos aconteceu alguma coisa? Nunca acontece nada na minha vida. Já pensou? Chega a dar um desânimo da gente conversar com essa pessoa, não dá? Se você cair no desânimo, ela venceu. É hora da gente fazer. Que é isso, criatura? Pois olha, só a sua presença na minha vida, no meu dia, agora, já mudou a minha. E se mudou a minha, eu devo isso a você. Logo, a sua vida tem coisas. A pessoa toma até um susto. Porque ela está acostumada a dizer para todo mundo que a vida dela é sem graça e todo mundo diz é mesmo e sai de perto. Então a gente tem que mudar esse clima. Não favorecer para que isto aumente. Porque essas pessoas, elas são viciadas em sofrimento. Ninguém sofre como eu. Eu duvido que alguém entenda a minha dor. Meu Jesus, parece que quando eu nasci, Deus disse, desgraça acompanha essa criatura. Essas pessoas, elas são viciadas em serem infelizes. E no dia que ela dá uma risada, que alguém vê, olha você rindo, que coisa maravilhosa, é disfarce. Elas não gostam de ser felizes. Infelizmente, são viciadas, né? Vê problema em tudo, não desenvolve nunca um hábito saudável, nem desfruta a própria vida, nem as próprias vitórias. Porque no dia que ela faz alguma coisa que dá certo, não sei como. Como não sei como? Você não tentou fazer? Não fez? Então comemore, que coisa maravilhosa.
Ah, se eu for comemorar, também só sei fazer isso. Ou seja, a pessoa se desmerece o tempo todo. Ou seja, a infelicidade é esse vício. Olha que natureza linda. Olha a lua. O que é que tem a lua? A lua, vê o tamanho da lua. É o mesmo tamanho, apenas ela está mais próxima. É difícil até da gente dialogar com gente assim, porque elas são viciadas. Elas não querem de jeito nenhum abrir desse vício. Olha o sorriso daquela criança. Detesto criança. Ou então, criança sorri só na hora que quer. Ou seja, a gente sempre tem um negócio que leva para o desagrado. Isso é terrível. Esse vício é terrível. Essas pessoas não se integralizam consigo mesmas. Elas não conseguem ser felizes consigo. Já pensou coisa pior do mundo? Você viver 24 horas com uma pessoa que não é boa para você? E quem é essa pessoa? Você. Você não é bom para você, logo é péssimo estar junto com você. Isso deve ser terrível. Então é um vício que às vezes é difícil de ser vencido. Por quê? Porque as pessoas que se aproximam, elas têm dificuldade para poder fazer com que tudo isso se reorganize. Porque são pessoas que não querem sair dessa redoma. É como o ganho secundário que tanto fala a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria. Quando você dizer que estar mal favorece a que as pessoas tenham peninha, lhe concedam isso, que procurem fazer aquilo. Então esse é um ganho secundário. E apesar de você não estar tendo esse ganho que todo mundo gostaria, você está tendo um que é o alimento da sua própria infelicidade. Qual é? Ninguém gosta de mim. Eu vivo só e abandonado. Uau! Aí o que acontece? Você não quer que ninguém mesmo se aproxime, porque se alguém se aproxima e muda isso, você vai ter que mudar seu discurso. E eu já estou com esse discurso desde que eu nasci. Ou seja, a síndrome da Gabriela, né? Eu sempre fui assim, nasci assim, vou morrer assim. Isto é o auge desse grande vício. Isso se resume em quê? Você não consegue ser amigos, ter amigo, ser amigo, vibrar com uma amizade. E por que isto? Porque você não consegue ser amigo de si próprio. Esse é o cúmulo do vício da infelicidade. Nós não conseguirmos nos gostar. Nós não conseguimos ser amigos de nós mesmos. E isso é muito ruim. O que você deve fazer se você é assim? Não retarde. Não fique nesta. Isto é péssimo para você. E afinal de contas, você, nem eu, nem ninguém aqui sabe qual é a hora que a gente vai dar tchau um para o outro. E se você der tchau para a vida desse jeito, se aqui é ruim, e do lado de lá, não vale a pena. Pense direitinho, vamos repensar tudo isto, porque esse modelo aí é um modelo que se estriba nesse outro título aqui, olha, a ilógica do castigo. O castigo muitas vezes é uma coisa sem lógica. E o pior de tudo é que a gente vem aprendendo isto, primeiro, o sentido do castigo, gerações pós gerações. Vou fazer aqui uma pequena referência que a maioria aqui que já me viu, já ouviu dizer isso. Quando eu digo assim, eu não vou para o umbral, muitos espíritas ficam com raiva. Por quê? Porque se eu não vou, então é porque eu me julgo melhor do que os outros. E quando eu digo que não, eu disse, então se você não é melhor do que ninguém, então você vai para o umbral. Eu digo, mas por que eu tenho que ir para o umbral? Porque você tem que pagar os seus erros, as suas faltas, o que você falhou. E eu faço assim, mas espera aí, quando eu nasci, eu não já vim para cá para fazer isso? Quer dizer que agora eu vou morrer para fazer de novo? E aí quando depois eu vou ter que reencarnar para fazer outra vez? Então não vai ter aprendizado nunca? A pessoa para e olha assim, não, mas o umbral é porque você saiu daqui desequilibrado. Eu disse, bom, e quem é que garante que eu vou sair daqui desequilibrado? Eu não sei. Mas sabe por que a gente impõe isso?
Porque a gente tem a necessidade da previsão do castigo. A gente tem que ser punido. A gente tem que pagar. Esse é o cadinho da purificação. É a dor, é o sofrimento, o constrangimento, a escravidão, tudo isso. Porque como a gente aqui não consegue mais ter escravidão, a gente vai ser escravo agora lá no mundo espiritual. Então a gente foge disso. Então vamos lá. Primeira falta de lógica do castigo. Qual é? Você sabe? Lógico que você sabe. A primeira falta de lógica do castigo é que Deus castiga. Se Deus castiga, Deus pune. Se Deus pune, Ele tem raiva. Se Ele tem raiva, Ele não é Deus. Deus não castiga ninguém. Você se lembra da pergunta que a gente leu logo no início do Livro dos Espíritos, a 920? Que nós estamos aqui por motivos de provas e expiações. Por que não está ali? Porque Deus castiga. Deus não castiga. Pelo contrário, Deus nos absolve o tempo inteiro, porque se a gente tivesse que pagar por cada errinho que a gente comete, a gente estava perdido. A gente não sairia nunca do lugar. Então nossa primeira falha é essa: Deus castiga. Deus não castiga. A segunda é que a vida é ingrata. Eu fiz tanto, eu me dei tanto, eu tanto. Será? Hoje de manhã eu assisti num outro programa, uma senhorinha, ou foi ontem, uma senhorinha, 97 anos. Aí perguntaram a ela: e a senhora viúva, a senhora vive bem como viúva? Ele disse: vivo muito melhor. A moça se espantou, disse: mas vive melhor como? Disse: eu vivi 50 anos casado, mas foi muito sofrido. Quer dizer que você aguentou 50 anos no sofrimento? Pois é, mas graças a Deus já estou quase com 50 do que eu estou bem. Ou seja, mas precisaria ela ter vivido 50 anos no sofrimento? A gente vai alegar, naquele tempo, naquele lugar, naquela situação, ou seja, porque desde lá que era para a gente já ter mudado isso e a gente não mudou, e a gente aceitou e vamos levando em frente isso até sabe-se Deus quando. A culpa é de Deus? Não. A culpa é da vida que é ingrata? Não. A culpa é nossa que aceitamos. E na hora que a gente vai aceitando, a felicidade vai se afastando, vai ficando difícil. Depois vem: eu sou culpado. Você é culpado de quê? De tudo isso que me acontece. Muito bem, então já que você é culpado, você sabe onde errou. Eu disse: não, eu sou culpado porque só posso ser culpado, porque para acontecer tudo isso, como assim? Se a gente entra no campo da psicologia, a gente descobre rapidamente que eu vibrar nessa sensação, eu sou culpado, eu vou atrair a pena por conta da culpa que eu expresso. E depois eu não posso reclamar, porque sou eu mesmo quem estou ditando que eu tenho que pagar pela culpa que eu estou dizendo que eu tenho. Não é lógico isso? Então está na hora da gente sair dessa lógica desses castigos. Depois, e essa situação aqui talvez seja o agravamento desta anterior, eu sofro porque eu mereço. E tem gente que diz isso vibrando a voz. Eu mereço estar passando pelo que eu passei. Por quê? Porque você está revivendo intensa e integralmente tudo que você não deveria ter feito. Por que você não refaz e recompensa, em vez de simplesmente querer que a dor, o sofrimento, pague por uma coisa que já não tem mais jeito? Então essas posturas, essas posições de vida, pedem que a gente repense. Por isso que lá no início, vamos lá para o comecinho, eu falei o quê? Precisamos alimentar a mente. E qual é o alimento da mente? É exatamente dar tudo isto, todos esses elementos agora melhor filtrados, para que a gente depure as coisas que não são boas e deixemos agora brilhar nos aparelhos da nossa mente toda essa pujança de vida. Temos que nos livrar desses pesos inúteis. Como alguém aqui colocou aqui, a Beatriz Santos,
Precisamos exercer o alto amor, sem aquela de narcisismo. Porque muita gente tem confundido até isso, né? O alto amor acha que é narcisismo. É ficar de frente para o espelho e dizer, só tenho eu, não existe mais ninguém. Por quê? E por que isso é muito importante? Porque a minha felicidade pode ser muito grande, muito, e eu posso alimentá-la cada dia mais. Mas vai chegar um momento em que ela só vai crescer a partir do momento em que eu começo a interferir com a minha vida na felicidade do outro. Esse é o momento máximo. Na hora que eu entro na vida do outro, levando a felicidade da qual eu sou o portador nato, porque se desenvolveu ou se desenvolve dentro de mim. Então, esse sentido de alto amor tem que passar obrigatoriamente por isto. E essa lógica ainda dos castigos, elas vêm muitas vezes porque a gente guarda muito medo. A gente tem medo de muitas coisas. A gente vive com medo de assombração, sem ser necessariamente de espíritos. A gente vive com medo do passado, vive com medo do futuro, vive com medo do presente, do que eu pensei, do que eu não pensei, do que eu fiz, do que eu não fiz, do isso e do aquilo. A gente precisa, sabe o quê? Acender um farol. O farol do amor, o farol dos bons sentimentos, o farol da renovação, para a gente chegar no grande oceano do progresso. É para lá que nós vamos indo. E aqui, para a gente ir aqui para o fim, o último tópico que eu separei aqui para nós nesta tarde, é um item assim bem estranho, né? Olha só que item. Lambuze-se. Quem é aqui do Nordeste sabe muito bem o que é se lambuzar, né? Por exemplo, você comer uma manga num restaurante, pegando com garfo, é super educado, é super fino, tudo é fantástico. Mas gostoso que nem você pegar uma manga no pé e comer e ficar aqui sujo, e às vezes até com... Nossa, não tem comparação. O se lambuzar é muito interessante. Tem determinados momentos das nossas vidas em que a gente precisa largar a mão do garfo e da faca e da colher. A gente tem que se lambuzar. Sim, temos que nos lambuzar, sim. Temos que nos lambuzar de felicidade, de alegria. Temos que nos lambuzar dessas coisas. Mas não é do corpo para fora. É do corpo para dentro e para fora. A gente tem que gastar mesmo, porque é impressionante. Quanto mais amor a gente gasta, mais amor a gente ganha. Quanto mais felicidade a gente gasta, mais felicidade a gente adquire. Quanto mais a gente se lambuza com coisas boas, melhores nós nos tornamos. Essa é a grande mágica. Como diz ali o título do nosso bate-papo de hoje, só para ser feliz, se lambuzando de felicidade. Precisamos muito fazer isso, tomar essas decisões, não esperar que depois, quando eu chegar na tal idade, ou então quando eu ganhar minha aposentadoria, quando eu entrar para aquele emprego, passar na escola, quando eu chegar aos 18 anos, não espere, criatura, não. Por pouca idade que você tenha, você já passou por esperas anteriores e não chegou onde você acha que você vai chegar. Portanto, comece a chegar agora. Aporte, a felicidade, ela não está distante. A felicidade é literalmente isso, é um aporte. Aporte, apodere-se da felicidade. Mude tudo que não lhe agrada. Pensamentos ruins, estou fora. Ideias desagradáveis, estou fora. Inimizade, estou fora. É dessa maneira que a gente cresce. Eu espero que essa mensagem, só para ser feliz, tenha tocado por menos que seja no seu coração. Mas eu gostaria muito de pedir um favor a vocês que me acompanharam. Helder, lá de Portugal, um abraço, meu amigo.
Obrigado por sua presença. O que eu quero pedir a vocês é o seguinte: lembrem-se de tudo isso que eu falei, tudo. Mas não pensem em nada disso pensando que outra pessoa deveria fazer. Não. Tudo isto nos toca a cada um de nós. Toca a mim, toca a vocês. Porque se eu começar a dizer, nossa, se fulano fizesse isso, mudasse, olha, seria ótimo, maravilhoso. Mas na hora que eu faço isso, isso recebe o nome de processo transferencial. Ou seja, eu estou a transferir a minha responsabilidade perante a minha vida para o espaço. Principalmente porque a gente diz isso. Era tão bom que fulano fizesse isso, mas eu sei que não faz. Veja como você está jogando fora. O ideal vai ser tão bom se depois eu puder ir lá no YouTube, lá na página de Jacó, que vai ficar gravado isso. Quando eu tiver na dúvida, eu vou lá, porque ele disse uma frase que me tocou. Aí você vai lá e revê. Vai lá no Livro dos Espíritos, questão 920. Vai lá no Evangelho, capítulo 5, item 19. Dá uma rememorada para você, para a sua vida, para a sua cabeça, para o seu corpo, para a sua felicidade. Porque é assim que funciona. E para a nossa felicidade geral, nada como o mergulho na decisão de ser feliz. Decida-se. Não fique esperando, criatura. Não espere. Mude agora. Se você faz alguma coisa que sempre deixa pior depois, para que fazer de novo? Se você faz algo que magoa os outros e que te deixa isolado, para que fazer outra vez? Se você já pensou e já amadureceu e já concluiu que o melhor seria, então faça. Seja. Porque é assim que a mágica acontece. A mágica ela vai acontecendo à medida que a gente vai mudando. Lembra que a gente até comentou isso? Você quer que o mundo mude? Então mude. Comece em você a mudança que você espera do mundo. Inclusive, isso é uma frase universal. Eu tenho que começar em mim a mudança que eu quero ver no mundo, porque é dessa forma que acontece tudo. Então, vamos nessa aí com muito afinco. E para as pessoas que nesse período todo já me escreveram, já me perguntaram, e como é que está o seminário de passe, vai ter, não vai ter, esse negócio nunca termina, está chegando a hora. O seminário está chegando. A gente vai ter sexta-feira, ficou para sexta ou para sábado? Sábado, não foi? Sábado? Hein? Ficou para sábado? Ficou para sábado. Depois a gente vai dizer o horário bem certinho. Próximo sábado, portanto, menos de uma semana, a gente vai ter uma palestra que eu acho que vocês vão adorar. Para quem gosta de magnetismo, vai ser uma palestra excelente. Olha que eu estou me preparando no capricho para essa palestra. É uma palestra sobre 7 pontos básicos para você ser um magnetizador. Não entendeu? Vou dizer de novo. 7 pontos básicos para você ser um bom magnetizador. Já pensou? Vai ser uma palestra memorável. E no final da palestra, aí sim eu vou dizer todos os detalhes do seminário, porque aí já estamos, esta semana aqui vai ser a semana de colocar nas plataformas, de organizar tudo, o funcionamento, como é que vão ser registros e tudo. Vai sair tudo esta semana, ou vai ser feito tudo esta semana, para no sábado, às 19 horas, muito provavelmente será isto. 19 não. É 19 horas? Eu acho 19. Que não sei. É, não, 17. 17 horas, olha. Desculpa, tá vendo? Por isso que eu nem queria dizer muito, mas vamos lá. Mas vai sair informações essa semana, vocês vão ficar cheios de informação. Mas vai ser às 5 horas da tarde do próximo sábado, vai ter uma palestra super especial. Os 7 princípios básicos, os princípios mais importantes para você ser um magnetizador.
E no final dessa palestra eu vou explicar todo o mecanismo do seminário que nós iremos desenvolver, tá legal? Mais um motivo para a gente ficar muito feliz, muito ansioso e torcendo para que tudo dê bem. Qual o horário da palestra do sábado? Pronto, perguntado ali agora, 5 horas da tarde. O Luiz está dizendo que não vai perder, a Cléo está dizendo que ótimo, Beatriz está dizendo desocupemos nossas gavetas das coisas ruins para que as coisas boas encontrem lugar. Beleza, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Comunhão espírita hoje. Hein? Comunhão espírita. Tá bom. E ali eu estou sendo lembrado que hoje às 8 horas da noite, 20 horas, nós vamos ter uma palestra também aí na Comunhão Espírita de Brasília. Então vocês vão ter que acessar o site Comunhão Espírita de Brasília, porque eu não sei qual é o link, e eles vão colocar no Instagram da Comunhão Espírita de Brasília uma palestra que nós teremos hoje às 20 horas sobre magnetismo. Alguém ali agradeceu, não deu para eu ver o nome, Iracilda está dizendo que vai assistir, Luiz Lago disse que vai divulgar, Medeiros está acenando, Sônia Cris também mandando uma beijoca ali, um sorriso, e por aí vai, né? Jodsa Fátima Santos, Maria do Socorro Paiva, estamos juntos, Ângela Soares, ou seja, é o mundo todo, Jorge Ribeiro, Gilmara Brito, nossa, quanta gente boa, Neidoca, vamos ter a nossa comemoração aí do aniversário, né, Neidoca? Maria do Socorro, Elisângela Alves, então, olha, todos aí muito bem-vindos. E agora, para encerrar, não se preocupem que essa história do seminário vai sair a semana toda, vocês vão receber isso no Instagram, no Facebook e na minha página, vocês vão ter tudo isso bem detalhado, legal? E no sábado, 5 horas da tarde, estaremos aqui fazendo essa palestra e será uma maravilha. E agora, como a gente tem feito nos domingos, nós vamos fazer o nosso encerramento. E assim que encerrar, nós traremos o nosso Roberto Nunes tocando mais uma das suas peças maravilhosas, tá bom? Espero que todos tenhamos vivido muito bem este momento e que vivamos um bom final de domingo, cheio de alegria e felicidade. E que essa felicidade se estenda ao longo desta semana. Senhor Deus, os nossos magnetizadores aqui presentes, todos nós numa boa vibração, todos unidos, emitindo bons fluidos harmoniosos, de saúde, de paz, para que todos estejamos bem. Envolve-nos, Senhor, nesta harmonia, que nós tenhamos a felicidade de construir nossa felicidade, que sejamos felizes, que sejamos pessoas do bem, e que o bem transborde dentro de nós para o mundo, fazendo com que o mundo seja melhor. Que estes bons fluidos nos sutilizem a alma, nos favoreça o fortalecimento do corpo e que espiritualmente estejamos bem em nome de Deus, que assim seja. Muita paz para todo mundo, uma ótima semana, um bom final de domingo e obrigado muito por vocês terem estado aqui conosco mais uma vez. Beijo grande na alma de todos.